Olá, eu sou Zene Soares e vou apresentar o trabalho intitulado como uma abordagem gamificada para a resolução de melhoria de processo de software sob a orientação do professor Sandro Bezerra. Essa é a agenda que vamos seguir, introdução com alguns conceitos e objetivos do nosso trabalho, a metodologia que foi aplicada, a gamificação e a etapa de avaliação, alguns resultados e as contribuições e, por fim, as nossas considerações finais. Primeiramente, é importante entender o contexto, né, do nosso trabalho, inserido dentro da contexto de melhoria de processo, que está justamente ali para fornecer a forma mais eficaz ali da empresa estar avaliando a sua capacidade de desenvolver, né, no intuito justamente de aumentar a qualidade ali dos produtos e serviços que são fornecidos, e justamente está também podendo identificar esses pontos fortes e fracos que vão estar direcionando ali as empresas a se manter, né, viva ali dentro do mercado. E alguns estudos a gente pode estar percebendo que são relatados alguns problemas e dificuldades que essas organizações enfrentam para estar implementando, justamente por ser algo complexo, né, de ser implementado. Então, alguns modelos e padrões a gente consegue estar detectando esses problemas e dificuldades. E em relação a isso, é importante que algumas organizações tentem propor algumas estratégias para melhorar esse cenário. E algumas coisas que elas já vêm estão utilizando é a questão das estratégias de jogo, justamente para estar motivando e engajando esse colaborador. Na questão da produtividade, melhorar o contexto ali de trabalho. E um termo ali que tá bem, que traz esse conceito, né, de estratégia de jogos é justamente a questão da gamificação. E essa gamificação ela vem sendo utilizada justamente por ser um fator que é o fator de motivação e engajamento que ela pode propor no cenário que ela está sendo aplicada. E no nosso contexto, com certeza, ela vai ser utilizada para alguns elementos, justamente para estar tratando esses problemas e dificuldades que foram detectados. Bom, o objetivo do nosso trabalho é justamente propor uma dinâmica de aplicação desses elementos gamificados dentro do contexto de MPS, de forma estruturada e lúdica, né, com todas as etapas, todos os materiais que são necessários, né, os recursos, e adequados aos problemas e dificuldades que são recorrentes. Nesse caso, considerando o cenário de empresas de pequeno porte, que envolve de 2 a 25 ali, colaboradores para esse cenário. Já na metodologia do nosso trabalho, foram realizadas 6 etapas. A primeira etapa foi a parte de identificação desses problemas, sobre duas perspectivas, né? A revisão da literatura e a aplicação de um survey com profissionais na área de implementação. E desses foram identificados 20 problemas, sendo 8 da revisão e 12 do survey. A próxima etapa foi a parte de identificação desses elementos de gamificação, onde foi feito um estudo desses elementos, né, na literatura, para verificar quais possíveis elementos seriam ali relacionados àqueles problemas que foram detectados, né. Isso foi feito através de um mapeamento. A próxima etapa foi desenvolver as dinâmicas dos elementos. Então, nessa etapa foram feitas ali estratégias direcionadas, utilizando aquele elemento em relação àquele problema de forma isolada. A próxima etapa já buscou integrar todas essas estratégias. Então, todas as dinâmicas que foram elaboradas ali isoladamente foram colocadas ali para se relacionar em um único contexto. Já a próxima etapa foi a aplicação, né, da gamificação. Então, foi feita através de um relato de experiência ali com alguns colaboradores e justamente para obter ali esse feedback ali quanto à motivação e engajamento ali, né, em participar desse processo de melhoria. E a última etapa foi a análise dos dados, que foi justamente utilizado o framework de Monteiro et al., que é um framework voltado para a parte de gamificação, com foco em engenharia de software, que justamente promove esse contexto ali, tanto da parte de planejamento, estruturação, como até a parte de reporte dos dados. Aqui é possível ver a estrutura da dinâmica como um todo que foi aplicada. Então, ela foi feita ali no cenário de um contexto de heróis e que tiveram ali algumas missões que eles teriam que executar ao longo da jornada. E para cada uma dessas missões ali, cada uma delas contém o quê? Elementos de gamificação, quais os participantes que vão estar atuando naquela missão, os materiais que são necessários, as ações avaliativas que têm que ser executadas para que eles consigam prosseguir a próxima etapa. E ali eu coloquei ali os problemas que são envolvidos para aquela missão, né, que estão envolvidos dentro dela.
Aqui é um exemplo dessa missão que a gente pode estar observando, que é a missão 1, né, desenvolver estratégia. Então, nesse elemento, a gente tem ali os elementos de gamificação que foram delimitados para essa primeira missão. Ali a descrição de alguns participantes, tá, que tem alguns perfis específicos para estar atuando ali nessa missão 1, alguns materiais que foram utilizados e ali algumas ações avaliativas que foram elaboradas para essa missão 1, tá? A parte da avaliação, como eu mencionei, foi feita utilizando o framework de Monteiro, né? Que é justamente com esse foco na gamificação. E nesse framework ele provê ali algumas características, tem algumas estruturas na estrutura padrão, né? Então eu preciso definir ali alguns critérios para essa minha avaliação, algumas questões, algumas métricas e indicadores. Então, para esse nosso cenário, foram desenvolvidos ali 7, né, critérios, então envolve a parte de desempenho, satisfação e os demais, tá? E como instrumentos de coleta, para a gente utilizar para fazer essa avaliação, foram utilizados a planilha, tá? Que foi utilizada na dinâmica, os vídeos que foram gravados das reuniões, né? Roteiro de satisfação e também foi feito também a nossa análise SWOT, foi utilizada aí para essa avaliação. E como instrumento de coleta, né, foram obtidos aí dados tanto quantitativos quanto qualitativos. A avaliação desse framework, tá, na parte da análise de dados, como eu mencionei, foi na perspectiva dessa avaliação do framework de avaliação, considerando cada um daqueles problemas. Então, para cada problema, mudança de cultura na organização, foram feitos ali alguns questionamentos, tá? Isso considerando cada um do elemento que foram mapeados para aquele problema. Então, foram feitos alguns questionamentos em cima da narrativa, da questão ali do efeito rockstar. Então, foi feita ali essa avaliação para poder ter a quantificação final ali dos dados. E também a parte da avaliação da percepção dos participantes, né, na missão 1 ali, nas missões que foram executadas. Então, na missão 5, a gente teve ali um questionamento relacionado para avaliar essa dinâmica do modelo ARCS. Na missão 6, alguns feedbacks foram relatados. Já na missão, ainda na missão 6, a gente teve também a parte da análise SWOT. Então, tudo isso foi feito para avaliar a percepção das pessoas que estavam ali atuando na implementação que foi executada. Como resultados, né, contribuições, a gente tem a identificação desses problemas que podem ser utilizados aí como estratégia teve como referência para outros trabalhos, né? E também a dinâmica gamificada, né, com o intuito de minimizar e tratar esses problemas aí que são recorrentes no contexto de melhoria. Alguns resultados e contribuições que a gente teve foi a parte também de publicação, né? Então, cada uma daquelas etapas da metodologia que foi apresentada ainda há pouco, ela foi validada ali dentro de em alguma publicação realizada aí ao longo dos anos de trabalho que a gente teve desse nosso projeto, né? Como considerações finais, né, tem o nosso trabalho de escrever essa dinâmica de forma estruturada ali, a gamificação como um todo, né, de aplicação. E também a grande relevância é justamente ela fornecer essa questão aí de abordagem de estratégia como facilitador, né, para essa implementação, justamente para tentar ali minimizar as ocorrências desses problemas que são vivenciados dentro das iniciativas. E o uso da gamificação ela vai justamente contribuir para isso, né, como mecanismo para estar estimulando essa motivação e o comprometimento das pessoas em estar participando das iniciativas. Como diferencial do trabalho, nós temos essa estratégia, como eu mencionei ali, facilitadora e motivadora, quanto à relação com o comprometimento dos participantes, e também essa dinâmica completa e estruturada que a gente pode perceber ao longo do trabalho, tá? E também a questão dos estudos, se a gente for relacionar com outros estudos, aí não apresentam algo de forma ali bem estruturada e completa, é algo mais generalizado. Então, para algum problema específico, eles têm ali algum tratamento. Então, é uma dinâmica que trata algo mais completo. Como trabalho futuro, a gente pretende ali disponibilizar essa estrutura, né, esse material em um website, tudo que foi utilizado. Também comparar a aplicação com outras abordagens, né, não só a gamificação. E utilizar ali também ela em diferentes cenários, com outros profissionais e poste, né, que nesse caso foi pequeno aqui do nosso trabalho. Como referências, essas são nossas referências. E muito obrigada.